Hoje temos a presença do consultor financeiro Tomás Calegari, ele que vai iniciar uma série de dicas e orientações importantes sobre como economizar e como investir melhor o seu dinheiro. Acompanhe. Olá, Graziela, tudo bem? Sou Tomás Calegari, sou consultor financeiro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, sobre os investimentos nos dias atuais, falar um pouquinho da taxa de juros do país, se ela está ou não atrativa para os consumidores, para os investidores do país. Então, assim, nós sabemos que a taxa de juros hoje está em torno de 7,25. Isso é ou não atrativo para o investidor brasileiro? Comparando com alguns países estrangeiros, exemplo, Estados Unidos, que é um país desenvolvido, nossa taxa de juros ela está sim atrativa. É uma taxa ainda alta. Porém, para nós que estamos acostumados lá atrás, em meados na década de 90, que os juros nossos pagava muito mais, 20%, 40% na poupança, hoje ela está muito baixa e tende a cair cada vez mais. Então, assim, os investidores conservadores, aqueles investidores que estão acostumados com poupança, que estão acostumados com renda fixa, esses investidores eles estão passando a pensar um pouco mais se eles devem ou não continuar com a poupança. Inclusive mudou a regra da poupança e ela não está mais atrativa. Nossa taxa da poupança ela está hoje atrelada ao CDI, que ela é 7,25, porém ela paga 70% do CDI. Então ela vai pagar muito pouco para os investidores que se mantêm na poupança. Então os investimentos que são atrelados a esse benchmark, a esse CDI, que é a nossa Selic brasileira, esses investimentos eles estão pagando muito pouco, eles não estão sendo atrativos. Por quê? Porque depois que você, não a poupança, porque a poupança ela não tem imposto de renda, mas existem investimentos, renda fixa, exemplo CDBs, que você ainda tem que pagar imposto de renda. E quando você vai descontar o imposto de renda, fica também menor ainda a rentabilidade dos seus juros, né? A rentabilidade do seu investimento. Então devemos pensar para onde, que caminho devemos tomar. Devemos procurar quem para nos ajudar? Devemos procurar bancos, consultores financeiros, corretoras de investimentos, enfim, devemos procurar profissionais na área onde nos ajude a fazer o melhor investimento. Então, como consultor financeiro, eu tenho uma dica interessante que muitos brasileiros estão fazendo e tomando essa decisão, que é partir um pouco para o mercado de risco. Se você tem você é um pouco mais arrojado e tem um pouco de interesse em rentabilizar mais os seus ganhos, você procura algo moderado, um multimercado, uma renda variável, que com certeza vai aumentar os seus lucros. O que seria uma renda variável? Seria exatamente bolsa de valores. Nós entramos no mercado de bolsa de valores, comprar e vender ações. Uma renda moderada seria um pouco de fundos imobiliários, que inclusive está sendo bem interessante nos últimos dias, nos últimos meses. Está muito forte essa onda de fundo imobiliário, está muito forte a onda de renda variável. Por quê? Porque o investidor está cansado de manter o dinheiro na poupança e não vê o lucro, não vê a rentabilidade. Então ele está pendendo sim para um pouquinho mais de risco. Só que claro que vai de perfil. Existem investidores que são muito conservadores, que não saem da poupança por nada, né? Eles gostam de manter a poupança, isso vem lá de trás, né? Tem investidores que gostam de investir em imóveis diretamente, no físico, comprar imóveis, fazer, que também é algo, principalmente na nossa região, é algo interessante, porém tem que pensar muito em liquidez, tem que pensar muito em tempo disponível para você ir atrás do negócio. E tem o investidor que ele disponibiliza mais de risco, que ele quer sim pender para o lado da renda variável, porque ele vê que é um mercado que está crescendo muito. Inclusive, há um incentivo do governo federal, que hoje são cerca de 0,3% de investidores no país, um número de mais aproximadamente 600 mil investidores, e o governo quer até 2014 chegar nos 5 milhões de investidores. Então, é um tipo de investimento que está crescendo muito. Eu acho muito interessante. Quem estiver interessado em entender um pouco mais de renda variável, eu aconselho. É um tipo de investimento que você vai buscar
tem maior risco, mas buscar maiores retornos. E se você procurar um profissional na área, procurar pessoas para te ajudarem, pessoas para que te expliquem certinho, você vai entender um pouco mais como que funciona e vai conseguir fazer bons investimentos. Então é isso. No nosso próximo encontro, vou falar um pouquinho mais como são os passos para se investir na Bolsa de Valores.